O Caio Fábio, quando ele esteve aqui, eu não sei se eu interpretei errado, porque ele fala muito difícil, mas parece que ele falou que ele acredita que o inferno não é eterno. Sim, não é eterno. Eu tenho certeza. Eita. Ela não conseguiu entender isso. Eu não consigo entender. Conceito. Porque eu sempre achei desproporcional. Por mais que a gente seja um pouco cuzão aqui, porra, pra sempre essa punição. Lógico, Deus é amor, Deus é justo, né? Ele não vai condenar. Vamos supor que você viva 70 anos. Aí você cometeu umas presepadas aqui na vida. Deus te condena a eternidade. Quer dizer, 70 anos na regra da eternidade é pífio. Sim. Né? Então, evidentemente, Deus é amor, Deus é justo. Você vai pro inferno e vai passar um período lá proporcional ao que você fez, às atrocidades que você fez. Base bíblica para isso, que é mais fácil. Eu acho que está em 1 Pedro, capítulo 3, Jesus ele desce no inferno, desce no Hades, para pregar os espíritos em prisão, a Bíblia fala. Então, se ele foi pregar os espíritos em prisão, o libertador não vai lá à toa. Né? Jesus não foi lá no inferno para tripudiar. Aí, ó, vem ver como é que vocês estão, se lascaram, hein? Tá quente aí. Não acreditaram em mim. Pois é. Ele foi para pregar os espíritos em prisão. E aí ele diz ainda quem eram esses espíritos em prisão. Que eram os espíritos da época de Noé, que se rebelaram contra Noé. Então, quando Noé foi fazer a arca, né? Ele falou para a galera, ó, vai ter uma inundação aí, né? Deus está descontente. E essa galera ignorou Noé. Né? Não ligaram. Então, eles se rebelaram contra Noé. Essa galera ficou no inferno. Né? Porque não escutaram a voz de Deus. Não foi só Noé. Enoque também pregou, certamente. Então, toda aquela galera ficou no inferno, até a época que Jesus vem e desce lá e liberta eles. Então, acabou aquele tempo para eles. Eles colheram uma consequência da ação deles, mas não é eterna. E o tempo também é relativo, né? Porque a gente conta o tempo com base na rotação, translação da Terra, distância no Sol. Mas o mundo espiritual é outra contagem. Né? Então, não dá para saber quanto tempo eles ficaram exatamente ali. Não vai dizer que ficaram 6.000 anos, né? Quando vê, nem existe tempo nessa dimensão. Não existe tempo. O tempo está aqui. Aí é muito difícil de conseguir entender essa prisão no inferno, sendo que o tempo não existe lá. Exato. É uma coisa atemporal. A Bíblia diz, tenta desmembrar um pouco isso pra gente, dizendo que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Pautado no nosso dia terrestre. Né? Pra gente ter um vislumbre que as proporções são bem diferentes. O céu e o inferno, eles são locais de energia? Porque não é um espaço físico, né? Ou são dimensões. Eu entendo como dimensões espirituais. Dimensões espirituais. E cada dimensão vibra numa energia X. Vibra numa energia X. E é claro, uma energia ruim você não vai se sentir bem. Não vou dizer que o inferno é confortável, né? Não tem ar-condicionado. Sim, claro. E aí, no caso, a tua energia vai para essa energia ruim. Isso. Mas o perdão, uma vez que tu tá no inferno, tu tem que conseguir entender o que tu fez e... Eu creio que sim. Pedir desculpas. Eu acho que é uma questão de reflexão, sim. Você vai tá ali, você entende o que você está colhendo, você tem ciência daquilo, você se arrepende, né? Você é transformado com aquilo. Né? Eu não creio, Deus não criou o homem para condenação eterna. Seria demais. O que eu me pergunto é a capacidade dessa energia ou desse indivíduo de entender e pedir perdão. Como é que ele vai conseguir entender isso? Não qual é o risco do cara ficar no inferno e não entender? E não perceber nunca? Se a gente pegar na nossa esfera aqui, pegar um cara e prender ele, joga ele na cadeia, ele sabe por que ele está lá. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele foi condenado. Aqui no Brasil é meio zoado, né? Mas pega uma prisão que funciona, né? Ele sabe por que ele está lá. E ele vai procurar fazer de tudo para não voltar para lá mais. Tem casos de pessoas que não se arrependem, né? Não se importam com o que fez. Aí elas ficam... mas aí tem uns psicopatas aí também, né? Que pega prisão perpétua, o Charlie Manson da vida aí. Aí eles ficam... Aí pra eles o inferno é eterno? Não, também acho que não. Porque ele pegaria uma prisão perpétua na Terra, sob o olhar terreno nosso, até a morte dele aqui. Né? Então a gente tem uma limitação de tempo. Até mesmo a prisão perpétua, ela tem um fim na sua morte. Agora Deus não pode estabelecer uma coisa eterna. Né? Desde que ele teve, uma pessoa que tinha uma perturbação mental, eu não sei como é que foi, a infância conturbada, tem uma série de variantes aí que a gente não tem capacidade para analisar, que só Deus sabe. Né? Nós não somos justos nem juízes para analisar. Na igreja sempre foi pregado o contrário, que o inferno é eterno, sim. Sim, claro. E tem algumas passagens que meio que falam isso, ó, tipo Tessalonicenses, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Quando fala eterno... Pois é, aí tem muita questão da interpretação. Se pegar a raiz da palavra, né, esse eterno... Quer ver um exemplo? Pegar outro exemplo que vai ficar mais fácil para entender. Você pegar o termo na Bíblia e Deus se arrependeu, vai ter muitas vezes. Deus se arrependeu de ter feito o homem.
Por exemplo, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quer dizer, Deus se arrependeu de destruir a cidade de Nínive.